Nesse vídeo, nós vamos começar a falar sobre a função quadrática. Observações importantes aqui: a função quadrática também é chamada de função polinomial do segundo grau. Então, assim como a gente viu a função afim, quem não assistiu função afim aí, vale a pena assistir, a gente vai pegar os três pontos principais: lei de formação, as raízes e o gráfico. Então, vamos lá, ó. A lei de formação da função quadrática é o ax quadrado mais bx mais c. Aí a gente coloca assim, ó, o a tem que ser diferente de zero. Isso aqui não é a parte mais importante, não. É só para entender o seguinte, ó, se o a fosse zero, essa parte aqui ia sumir, e aí ela virar uma função afim, tá? Então, é a definição, lógico que é importante no sentido da definição, mas para a gente fazer a atividade, isso aqui não vai fazer total diferença, não. Então, essa vai ser a nossa lei de formação. Aí a gente tem as raízes. Toda vez que eu tiver uma função e pedir para eu calcular a raiz, eu vou pegar a lei de formação, a funçãozinha lá, e igualar a zero. Vira uma equação. E nesse caso aqui, vira uma equação do segundo grau. Para eu resolver uma equação do segundo grau, ó, o delta vai ser b ao quadrado menos 4ac, o x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. E aí, tem que lembrar como resolve uma equação do segundo grau. Se não lembra, dá uma olhadinha em algum vídeo, dá uma revisada, porque isso aqui vai fazer muita falta na hora de você resolver as atividades, tá? E aí, a gente tem uma questão. Lembra lá que quando a gente vai resolver o delta, calcula o valorzinho de delta, pode acontecer três coisas: o delta ser positivo, o delta ser negativo ou o delta ser igual a zero. Quando o delta é positivo, a gente fala que a função tem duas raízes reais diferentes. Duas raízes reais distintas. É aquela situação bonitinha. Você calcula o delta, acha o x1 e o x2, tudo certinho, tá? Quando o delta é igual a zero, a gente fala que a função possui duas raízes reais iguais. A verdade é que a gente acha uma resposta só, o x1 e o x2 são iguais. Como é do segundo grau, a matemática gosta de falar que são duas iguais, mas na hora que a gente for representar isso no gráfico, você vai entender melhor, tá? E quando o delta for negativo, a gente vai falar que não possui raiz real. E aí, se você está fazendo uma prova e a prova é aberta, discursiva, você tem que escrever, não coloca isso aqui não, ó, não possui raiz. Tem que colocar o raiz real, porque existe raiz em outros conjuntos, que não seja o conjunto dos números reais. Aqui, no estudo da função quadrática, isso não vai ser importante pra gente, mas não significa que a gente vai usar um conceito errado, tá? Então, isso aqui é uma coisinha importante. Na hora que a gente for fazer os exemplos, fica mais fácil de você entender a importância disso. Vou deixar para a hora dos exemplos. E por fim, a gente tem o gráfico. Lembra, ó, lá na função afim, o gráfico é uma reta. Aqui na função quadrática, o gráfico é uma parábola. Lá na função afim, o a serve para determinar se a função é crescente ou decrescente. Aqui a gente também vai usar o a, tá? A gente também usa o a como positivo ou negativo. E aí a gente fala que vai ser a concavidade para cima, se o a for positivo, ou a concavidade para baixo, se o a for negativo, tá? Eu gosto bem de colocar assim, ó, ela tá sorrindo se for positivo e tá chorando se for negativo. E aí vem uma coisinha a mais pra gente estudar. Sempre que eu pensar em gráfico, né, imagina que eu tenho aqui, ó, o caso em que o a é positivo e o caso que o a é negativo. A concavidade vai estar assim. A ideia da parábola é uma ideia de que a função ali, ela é infinita. Então, é como se ela tivesse vindo assim, ó, lá do infinito, ela veio aqui, contornou e volta para o infinito, tá? A parábola não faz isso aqui, não. Ela vai ficar fazendo só esse u aí, a ideia do u. Quando esse número é positivo, quando a é positivo, é como se ela viesse aqui, ó, ela vem descendo, em algum momento ela para e começa a subir.
Esse algum momento é o que a gente chama de vértice. O vértice é um ponto, tá? Que ele vai estar aqui assim, ó. Esse aqui é o vértice. É mais ou menos essa ideia mesmo. A parábola não para, né? Mas pensa que é um mergulhador, ó. Ele está mergulhando, em algum momento vai jogar ele para o alto, né? A água ali vai jogar ele para cima. Então, essa é a ideia do vértice. É esse momento que ela muda a concavidade dela, que ela muda o sentido dela, tá? E aqui, se a gente tiver nesse caso, o vértice vai estar aqui em cima. Então, a gente fala assim, se for o caso que o A for maior do que zero, o vértice a gente chama ele de ponto mínimo da parábola. Tem gente que fala ponto mínimo, tem gente que fala ponto de mínimo, isso não é a parte mais importante para a gente não, tá? E se o A for negativo, a parábola vai ter um ponto máximo. Exemplo clássico aí é chutar a bola, né? Uma pessoa lá, aí vai chutar a bola, por mais alto que ela chegue, uma hora a gravidade vai jogar ela para baixo, tá? Ah, jogou uma pedra para o alto. Você pode ser muito bom em arremessar a coisa, mas em algum momento ela vai cair, né? Então, essa vai ser a ideia. E aí, para calcular o vértice, a gente tem uma fórmula. Vértice é um ponto. Se ele é um ponto, ele tem x e tem y na hora que a gente for representar. E aí, a gente tem uma formulinha para o x do vértice, que é o menos b sobre 2a, e uma outra fórmula para o y do vértice, que é o menos delta sobre 4a. Eu vou fazer um primeiro exemplo aqui nesse vídeo, mas não dá pra gente fazer um exemplo de cada. Depois eu vou fazer um segundo vídeo resumindo, porque senão fica muito cansativo o vídeo, tá? Então, vou chamar aqui, ó, primeiro exemplo. Quem que vai ser o meu primeiro exemplo? Vou colocar aqui f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, esse vai ser o meu primeiro exemplo. Vamos lá, considerando algumas coisas, tá? Primeira coisa que eu vou considerar, o valorzinho do A, que no meu caso ali, ele é positivo. Então, se ele é positivo, deixa eu colocar, ó, ele vale 1, automaticamente positivo. Então, a concavidade da minha parábola, ó, para cima, é uma parábola sorridente. O B eu vou explicar depois, vou pular ele, tá? Vou colocar ele aqui, mas depois eu explico. O B é menos 4 e o C é igual a 3. Então, o que a gente vai ter, ó? Eu tenho esses três valorzinhos aqui. Além disso, a gente tem que calcular as raízes. Para toda função, a gente vai tentar seguir essa mesma regrinha. Separar o A e o B na função afim, ABC na função quadrática e calcular as raízes. Calcular a raiz é pegar a funçãozinha e igualar a zero, tá? Vou acelerar um pouquinho aqui só para a gente ver, ó. Nesse caso, o delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quando eu resolver esses cálculos, o delta vai dar 4, que é um delta lindo, positivo, com raiz exata, é um delta que ajuda a gente. Vou seguindo, usar a formulinha que a gente conhece como fórmula de Bhaskara, menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2a. Não precisa fazer tão rápido quanto eu faço, mas estou fazendo aqui para adiantar, mas você precisa saber resolver a equação de segundo grau. Primeira raiz, 4 mais 2, 6, dividido por 2, 3. Segunda raiz, 4 menos 2, 2, que dividido por 2 deu 1. Então, a gente tem as raízes. Isso aqui a gente já fazia lá na função afim. Achar os coeficientes, né? Separar os coeficientes e calcular a raiz. Aqui na função quadrática, a gente vai fazer uma coisa a mais. Quem é essa minha coisa a mais? As coordenadas do vértice, tá? Então, o que a gente vai fazer, ó? As minhas coordenadas do vértice. X do vértice, que é o menos b sobre 2a, e o y do vértice, que é o menos delta sobre 4a. Então, quando eu faço isso, ó, quem que vai ser o menos b? Menos 4 sobre 2 vezes o a, que é 1. É o mesmo ABC que a gente usou lá para a formulinha de delta, tá? Então, o x do vértice, ó, vai ser 4 dividido por 2, que é 2. Mesma coisa eu vou calcular aqui para o y do vértice, ó, menos delta, eu já calculei o delta, sobre 4a.
Então, o y do vértice vai ser menos 4 sobre 4, que é menos 1. Lembra que o vértice é um ponto. Que ponto que é esse? 2 no x e menos 1 no y. Agora, vamos tentar fazer esse desenho, tá? Com todas essas informações, já dá pra gente fazer o desenho. E aí, novamente, assim como a gente fez lá na função afim, é importante a gente perceber quais informações são importantes aqui pra gente marcar no gráfico. O A, ele só fala da concavidade, que vai ser para cima. Então, não é uma coisa que a gente vai preocupar agora com A, tá? Vou colocar aqui, 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Menos 1, menos 2, menos 3. Não vamos usar todos, vou deixar aqui 2, 3, 4, 5. Aqui também. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Tá bom? Aqui que a gente não vai precisar de todos. E aí, você vai acompanhando comigo a linha de raciocínio, Lá na função afim, o b, que era o termo independente, lembra lá, f de x igual a x mais b. Lá na função afim. O b era o termo sem x, era o termo independente. Então, ele era onde encostava no eixo y. Aqui a gente vai ter a mesma ideia, só que o termo independente, é o c, tá? O termo independente é o c, então é aqui que ele vai encostar no eixo y. Então, o c, igual a 3, vou fazer uma bolinha lá no eixo y, tá? Seguindo, aqui, as raízes continuam sendo no eixo x. O x1 e o x2, vou marcar no eixo x. Então, observe que é bem parecido com o que a gente fazia na função afim. Então, só que agora eu tenho duas raízes, 1 e 2. Seguindo, a gente tem agora o vértice. O vértice é um ponto. Observa que até agora eu só marquei diretamente lá no eixo, né? A gente já podia ir direto. Aqui no vértice, não. A gente vai marcar um ponto. O que significa isso? Eu vou juntar o x2 com o y menos 1. Vou colocar um Vzinho aqui de vértice só para a gente pegar a ideia. Quem que é a minha função quadrática? É uma parábola que passa por esses pontos, tá? Então, vamos tentar fazer. Lembra, que o vértice é como se fosse o meio da parábola. Então, eu sempre gosto de fazer pelo vértice, porque desenhar a mão livre é mais difícil, mas só para a gente ter uma noção, tem que sair do vértice, tem que passar pela raiz e tem que passar lá no C. Essa vai ser a ideia. Para cá, eu vou seguir mais ou menos a mesma ideia, É difícil a gente fazer isso à mão livre, mas a ideia vai ser essa. O seu desenho não vai ficar muito melhor do que o meu, tá? Pode confiar aí que não vai ficar tão melhor, não. Mas quais são os pontos importantes? Esses pontinhos aqui. Marcou o C, marcou as raízes, x1, x2, marcou o vértice. Esses são os pontos que a gente precisa entender no gráfico. São pontos que vão ser importantes para a gente. Como observação, eu vou colocar aqui que isso aqui, essa linha que vai passar exatamente no vértice, a gente chama ela de eixo de simetria. O que significa esse eixo de simetria? A ideia do eixo de simetria é que ele é como se ele dividisse a parábola ao meio certinho, tá? Imagina que eu tenho nesse pontilhadinho aqui, imagina que é uma folha de papel e eu dobrei exatamente no pontilhadinho. Observa que um lado da parábola tem que ficar igualzinho ao outro, tá? O meu desenho não fica, porque é difícil da gente fazer isso à mão livre. Mas quando a gente consegue desenhar isso, mais perfeitinho, essa daqui vai ser a minha ideia, tá? O eixo de simetria é exatamente isso, a dobra da parábola. Esse foi um primeiro exemplo. Eu vou fazer mais 5 exemplos para você entender a diferença, tá? Vou até mudar aqui, exemplos. Vou fazer mais 5 exemplos, mas eu vou deixar para o próximo vídeo para não ficar tão pesado. Te aguardo no próximo.